Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo com muita informação lá do nosso Palmeiras. O Palmeiras que entra em campo amanhã contra a equipe do Curitiba. Qual será a provável escalação do Verdão para esse jogo? Será que o Vitor Roque pode jogar essa partida, galera? E tem reunião marcada para o final dessa novela que ninguém aguenta mais sobre o caso do Danilo. Será que o Danilo vai fechar dessa vez com o Palmeiras? Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera! Zé, como será a escalação? Como foi o treino de hoje? A testosterona da notícia, o Gustavo Soler está conosco e vai trazer as informações. Como vai, Soler? Tudo bem? Tudo bom, Massa? Um abraço para você, para o Dudu, para todo mundo que nos acompanha aqui. Teremos aviões trabalhando bastante em prol do Palmeiras, um indo para Curitiba, né, para partida de quarta-feira contra o Coritiba, e o outro com destino ao Rio de Janeiro para tentar fechar de vez toda essa novela, toda essa história, mas com a boa notícia que, de novo, né, o Vitor Roque trabalhou normalmente. Hoje de manhã a gente falou sobre o Felipe Anderson, hoje foi liberado para treinar, então será relacionado, mas provavelmente começando no banco na partida contra o Coritiba. Então o Palmeiras vai tendo aí um time praticamente com força máxima nesse duelo de quarta-feira. Com vocês, com o Juninho. Perfeito, garoto. Meninos, Dudu, como você imagina que o Palmeiras vai jogar quarta-feira, 7h30 da noite, hein? Então, tudo depende para mim ainda de dois jogadores, né? O Arias, eu acho que a gente vem falando há praticamente 15 dias juntos aqui, seja no Palmeiras 1, 2, 3, 4, seja nos programas matinais que nós fizemos, que os 7 estão muito bem definidos, acredito eu que também estão definidos, com o Carlos Miguel, com o Giai, Gustavo Gomes, Murilo Piquerez, Marlon e Andréas. Esses jogadores estão aí depois para frente. Eu acho que vai depender muito de como chegaram da Copa, mas principalmente a parte física de Arias e Vitor Roque. Acho que o Maurício vai para o jogo, seria o terceiro jogador de meio campo, e aí dependendo de quem ele tiver, ele pode fazer Arias, Vitor Roque, o Arias jogando pela direita, fazendo uma função no lugar do Alan, e muito parecido com a maior parte dos jogos que ele fez na Colômbia. Vitor Roque na dele, meio centroavante, mas ali puxando, e pela esquerda o Sousa, é um jogador que entra muito ali pela diagonal. Não contando com o Vitor Roque, tem duas opções, 3 zagueiros ou a entrada do Sousa de camisa 9 e faz Maurício e o Emiliano Martinez, que é muito a escalação que o Soler acredita que seja, que faz muito sentido. Ele jogaria com Emiliano Martinez e Marlon Freitas de volantes, com bem contenção, liberaria o Andréas, aí lá na frente Maurício e o Arias, sempre o Arias jogando. Com essa informação do Soler, que o Felipe Anderson pode voltar, caso o Arias ainda não tenha chance de jogar 90 minutos, o Felipe Anderson pela direita é onde ele gosta de jogar, onde ele se jogou bem. Oi. O Arias tá melhor que o Felipe Anderson fisicamente. Então não tem jeito, eu também acho que o Arias não tem nem motivo pra... Novidade, né, galera? Felipe Anderson, qual foi o período que o Felipe Anderson esteve mais bem fisicamente no Palmeiras, hein? O cara parece ter canela de vidro. Qualquer coisinha o cara já fica afastado, já não consegue jogar. É brincadeira o Felipe Anderson, né, galera? Pra não jogar, né? Eu tava falando exatamente isso. Parece que o cara tá cansado, o Arias especificamente, por causa daquele período sem férias. Mas é muito bom também, nesse período, o cara ter jogado. Pelo menos ele ficou numa concentração, ficou fazendo parte física, jogou em ritmo de competição e tudo mais. Então, eu acho que não tem muito motivo pro Arias não ir pro jogo. E, de qualquer forma, essas são as três escalações que dá para se fazer com o Vitor Roque. Rapidinho, com o Vitor Roque, Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo Piquerez, Marlon Freitas, Andréas, Maurício, Arias pela direita, Vitor Roque e Sousa. Sem o Vitor Roque, duas opções. A primeira, a do Soler, que muito provavelmente deve ser muito aquilo que o Abel esteja pensando, com Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Emiliano, Marlon e Andréas, Arias, Sousa e Maurício. Dudu, se não tivesse condições do Vitor Roque entrar, eu faria 3 zagueiros com Carlos Miguel, Barbosa, Gustavo Gomes e Murilo, né, invertendo, mas só os 3 zagueiros, Giai, Marlon Freitas, Andrés e Piquerez, o Maurício ali mais centralizado, Arias pela direita e o Sousa de falso 9. Soler, pelo treinamento de hoje, dá para ter alguma outra pista a respeito da escalação de quarta-feira? Por enquanto, Massa, a dúvida mesmo é o Vitor Roque, se ele vai ser titular ou não na partida, né? Mas o Palmeiras tem colocado há mais de uma semana que ele está treinando
todos os dias de forma integral com o restante do elenco. É que ainda tratam como transição física, né? Mas o Vitor Roque já está fazendo os treinos competitivos com o restante do elenco. Então essa é praticamente a única dúvida. Se ele não for titular, aí provavelmente teremos essa ideia, né, de Maurício e Ramon Sousa. Se ele for titular, aí joga Roque e Ramon Sousa muito provavelmente neste duelo contra a equipe do Coritiba. Essa é a principal dúvida nesse momento, se o Vitor Roque terá ou não condições de jogo, mas como ele tem treinado normalmente com o restante do elenco, e há mais de uma semana o Palmeiras tem noticiado e informado que o Vitor Roque não tem nenhuma restrição nos treinos, só colocam essa questão da transição física para alertar. Ele não está 100%. Então pode ser que o Vitor Roque, caso seja titular, ele vai sair ali com 15, 20 minutos do segundo tempo, que é uma possibilidade. Então essa, por enquanto, é a única dúvida. Então, do que o Palmeiras tem à disposição, ou joga ele ou joga o Maurício, porque sem o Flaco, acredito que o Sousa, nesse momento, inicie entre os titulares. Ou então, vai ficar a dúvida, né, entre Sousa e Maurício. Se o Vitor Roque jogar, joga um dos dois paraguaios. Se o Vitor Roque não jogar, aí jogam os dois juntos, ali formando essa dupla ofensiva do Palmeiras. Mas eu sou mais de Sousa do que Maurício. Maurício, pelo amor de Deus, não tenho nada contra o jogador, contra a pessoa dele, mas é um jogador muito fraco com a camisa do Palmeiras até agora, não conseguiu demonstrar um bom futebol com a camisa do Palmeiras, né, galera? Perfeito. Muita gente me perguntando aqui sobre os 63 milhões de déficit no período que o Palmeiras apresentou. Minha gente, a situação do Palmeiras é nababesca? Não é e nunca foi. É uma situação desconfortável? Também não é. Mas é uma situação que exige cuidado, né? Exige cuidado, sim. Agora, a gente já sabia que o Palmeiras ia ter que fazer dinheiro este ano, né? Este ano também a gente sabe que as principais receitas vão entrar ou entram normalmente no segundo semestre, mas não é legal a gente ficar vendo o déficit. Ele é contábil apenas, né? Ele é contábil, porque quando você vende um jogador, o dinheiro não entra à vista, e quando você compra um jogador, você tem que colocar ele na despesa, né? Comprei um jogador, não vai especificar, vou pagar em 3 anos, 4 anos e tal. Então, vamos esperar para ver, e vou atrás de outras informações para saber exatamente como está a situação do Palmeiras financeira. Mas a princípio, não se preocupem com isso, tá bom? A coisa está andando e vai andar de forma equilibrada. O Palmeiras vai ter que dar seus pulos aí, principalmente se tiver que comprar o Danilo. Fala, Dudu. 2 pontos. A gente fala desde dezembro do ano passado, janeiro e fevereiro, que o Palmeiras teria que vender alguns jogadores. A gente já até previa perder o Alan e o Flaco Lopes justamente para equilíbrio de caixa, até porque não é nem pelo Danilo. Foi contratado nesse um ano Sousa em euro, foi contratado Andréas Pereira em euro, e principalmente para esse ano uma boa bolada foi pago pelo Arias. Então isso, agora, existe uma diferença de dívida. É muito bom a gente deixar aqui para as quase 2.000 pessoas que estão aqui com a gente, para não comparar a dívida do Palmeiras com a dívida de outros clubes por aí. Dívida de outros clubes por aí são dívidas que já venceram. As dívidas e os balancetes do Palmeiras são compromissos que o Palmeiras tem, que tem que fazer equilíbrio de caixa. Então são totalmente administráveis. Existem dívidas e dívidas, né? Compromissos e dívidas, eu chamaria. Então o Palmeiras tem muito compromisso, que é totalmente calculado, totalmente previsto. Vende um jogador, por exemplo, se chegar, por exemplo, o Atalanta na casa daquilo que chegou do Maurício, você vem e já equilibra o teu caixa. Diferentemente de outros clubes que realmente tem uma dívida ou igual ou muito maior do Palmeiras, já vencida. Muito bem. Quer completar, Soler? É importante essa explicação do Dudu, né? Porque quando aparece nessas matérias de o Palmeiras tá com uma dívida X, só que eles já ignoram o fato do John Arias, que o Palmeiras tem que pagar em 4 anos, e dentro desses 4 anos existem parcelas semestrais que o Palmeiras arca. Mas eles já não tiraram o valor das 2 primeiras parcelas do valor do John Arias, então já não é mais aquele valor que está sendo divulgado. E esse é o ponto, né? O Palmeiras, quando vai contratar, que você acabou de explicar, mas para a gente falar de um jeito bem simplista, quando o Palmeiras compra um jogador, ele assume um compromisso, como você bem disse, né, Massa? É igual você vai comprar um apartamento. Normalmente você não vai pagar à vista o apartamento, mas o apartamento custa, 400, 500 conto. Você não vai pagar à vista, mas você vai dar uma entradinha e você vai ter
X anos para pagar o resto. É a mesma coisa. Então, vejo muita gente falar, Leila tá falando que vai embora, então ela vai gastar todo o dinheiro. Não vai, até porque existem pessoas que controlam, sim, essas questões financeiras do Palmeiras, né? Até a informação do nosso parceiro, o Diego Marada, falando, né, que tem pessoas da situação que estão reticentes, né, pedindo para o Palmeiras não fazer essa contratação do Danilo pela questão financeira, só que já foi provado que isso não vai afetar. A gente tem que lembrar também que ano passado foi o superávit histórico do Palmeiras de mais de 290 milhões de reais, então o Palmeiras tem bastante dinheiro em caixa, mas é claro, não tem a mesma quantidade de dinheiro que o próprio Flamengo, isso é óbvio. O Palmeiras tem menos dinheiro que o Flamengo, mas hoje a situação do Palmeiras é muito confortável financeiramente. Outra, quando aparecem esses balanços, o próprio Palmeiras alterou isso, quis colocar dessa forma também no seu balanço a questão do Nubank Park. O Palmeiras não tem dívida com a W Torre pelo Nubank Park, porque assim como o próprio Dudu explicou, né, dos nossos rivais, o Corinthians tem dívida com o seu estádio. Por quê? Porque o Corinthians deixou de pagar desde a inauguração do estádio as parcelas. O Corinthians deve ter a marmita, né, galera? Deve pão, tá feia coisa pro Corinthians, hein? Deve muita coisa, os gambás, hein? Estão quebrados, hein? E tem gente falando que o Palmeiras, se trazer o Danilo, pode se comprometer. Falando sobre o caixa do Palmeiras. Isso aí é balela, galera. Isso é conversa pra boi dormir. O Palmeiras, como o Solar falou, o Palmeiras está muito bem estruturado. E o Verdão está muito bem administrado, vamos dizer assim, o Palmeiras. Mas tem gente dizendo que o Palmeiras está quebrado. É brincadeira, hein, galera? E o acordo do Palmeiras nunca foi para o dinheiro do Palmeiras sair do Palmeiras para pagar o estádio. O acordo sempre foi, o estádio se paga sozinho. Então, tem uma parte da bilheteria que vai para o pagamento, tem uma parte dos camarotes, uma parte das cadeiras, uma parte dos setores de restaurantes dentro do estádio. Por isso que tem bastante show para ajudar também a pagar essa questão da conta com a W Torre. Então, colocam esse dinheiro como se fosse do Palmeiras, mas não é o dinheiro do Palmeiras, é o dinheiro do próprio estádio que volta para o estádio. O Palmeiras não mexe um centavo no seu bolso, muito pelo contrário. Se o Palmeiras tivesse que mexer no seu bolso para pagar o estádio, como é que ano passado o Palmeiras venceu um processo contra a W Torre para a W Torre pagar o Palmeiras? Então tem que tomar muito cuidado com algumas informações de balanços que aparecem por aí, porque não é bem assim que funciona o dinheiro do Palmeiras. Vamos lá. Seria bom ele chegar. Gustavo Soler, por gentileza, vamos que vamos falar sobre Danilo. Chegou a hora, galera. Mais um capítulo dessa novela aí. Se liga só. Olha. A galera tá aqui, nós vamos chegar aos 2.000 likes e a galera merece uma atualização sobre o Danilo. Se você puder contar desde o início lá, quando ele não quis jogar mais, né, pelo Botafogo, tentou negociar em dezembro o Textor chiou. Vamos lá. Vamos lá, mas começando então do começo de tudo, né? Porque o Palmeiras lá em fevereiro tenta pela primeira vez o Danilo, quase consegue lá no começo do ano, e aí o John Textor escreve a cartinha para a presidente Leila Pereira falando que não queria negociar o Danilo naquele momento, que não queria fazer a negociação, e aí o Palmeiras tira o time de campo naquele momento. Mas desde esse período, né, o Palmeiras já tinha um acordo prévio com o staff do próprio Danilo e com o próprio jogador, né, que já tinha naquele momento demonstrado o interesse. Quando chega em maio, o Palmeiras pergunta novamente ao staff do Danilo se eles tinham interesse de permanecer no futebol brasileiro para jogar no Palmeiras. E a resposta foi sim. Com a resposta sendo sim, o Palmeiras então avisou: vou fazer uma proposta ao Botafogo, quero trazer o Danilo. Então, com isso, o último jogo que o Danilo fez pelo Botafogo foi no dia 14 de maio de 2026. Desde então, o Danilo não entrou mais em campo para defender as cores do Botafogo por causa do Palmeiras. Depois desse jogo, o Botafogo ainda teve... Estou só abrindo aqui para pegar bonitinho os jogos que o Botafogo fez depois desta partida. O Botafogo jogou contra o Corinthians no dia 17, ganhou por 3-1. Jogou contra o Petroleiro, ganhou por 3-0. Empatou com o São Paulo por 1-1 no dia 23 de maio. Dia 27, ganhou do Caracas por 3-1. Dia 30 de maio, perdeu para o Bahia. E agora, na volta do Campeonato Brasileiro, ganhou do Santos. Então,
Corinthians, Petroleiro, São Paulo, Caracas, Bahia e Santos. Já são 6 jogos que o Danilo não entra em campo pelo Botafogo por causa do Palmeiras. Ah, mas ele estava em férias nesse jogo contra o Santos, porque o Botafogo estendeu o período de férias dele para continuar com esta negociação. Tanto que há um acordo para o Danilo não entrar em campo também na quinta-feira contra o Vitória, a pedido do próprio Danilo, por causa das negociações com o Palmeiras. O Palmeiras, quando termina a Copa do Mundo, cumpre comprometido com o status do jogador, que é, assim que terminar a Copa, vou colocar a proposta na mesa, 20 milhões de euros fixos pelo Danilo. E o Naves nunca foi parte da negociação fixa. O Naves era uma possibilidade. Se o Botafogo quisesse, o Naves ia. Se o Botafogo não quisesse, o Naves não ia. O Botafogo não quis o Naves naquele momento, por isso o Palmeiras vende o Naves agora para o Necaxa do México. E nesta segunda-feira, o Danilo se reapresenta no Botafogo, como a gente já tinha explicado que isso iria acontecer, e mais uma vez comunica, ele fez isso hoje, comunica o Botafogo que quero jogar no Palmeiras. Quero jogar no Palmeiras, quero voltar ao time do Palmeiras. Já gostei da proposta do Palmeiras. E sexta-feira teremos uma reunião com representantes do Palmeiras, não com o Anderson Barros. O Barros não vai para o Rio de Janeiro, vai provavelmente o Léo Holanda nessa questão, porque o Barros fica junto com a presidente Leila Pereira aqui em São Paulo, tocando esta negociação, e o representante do Danilo também estará no Rio de Janeiro para esta sequência de operação com os representantes do Botafogo para, enfim, colocar um ponto final nessa história e podemos ter aí um avanço importante, quem sabe até o acordo sendo selado entre as partes. Então que essa reunião não se transforme numa reunião, como você já contou a piada. Esperamos que essa reunião de hoje tenha um final feliz, né? Porque o torcedor do Palmeiras está ansioso e não aguenta mais essa novela. Esperamos que essa novela termine num capítulo feliz e o Danilo jogue com a camisa do Palmeiras, né, galera? Para que o Danilo volte ao Palmeiras. Já me deu uma boa notícia. Aliás, eu fiz uma hoje e não acabou muito bem. Fala, Dudu. Não, o Soler me deu uma boa... Meu Deus do céu. Olha, bicho, às vezes também... vamos lá. Mas o Soler me deu uma boa notícia. Já falou que o homem fica do lado da presidência em São Paulo. A chance aumentou um pouquinho mais. Nossa, Dudu, você tá ainda nisso, cara. Tô e não saio mais. Tô e não saio. O cara contratou vários jogadores importantes, mas enfim. Ele. Tá bom. Ele, pô. Tá é bom. ele que negocia, pô. É ele, cara. Tá bom. O Holanda só leva o contrato, pô. Entendi. Meu Ele Deus, negocia. difícil, hein? O cara quando tá contaminado não tem jeito. Mas enfim, você tem direito e Tá eu bom. respeito a sua opinião sobre o Anderson Barros. Bom, Eu acho que o Dudu tem razão, galera, falando a respeito do Anderson Barros ali. Porque o Anderson Barros é muito fraco, vamos falar a verdade, né? É um diretor muito fraco para negociar jogador, hein? Em vez de ele ir lá negociar com o nosso Danilo, vai ser o Leonardo Holanda, né? É brincadeira, né, galera? Soler, então essa reunião é no Rio de Janeiro ou em São Paulo? No Rio, Rio de né? Janeiro, isso. Tá certo, muito bem. Danilo, alguma novidade dele, Silver? Boa noite de novo. Boa noite de novo para você também. Amigos, amigas, inimigos e simpatizantes, tem novidade sim, o Palmeiras vai subir a proposta. Se não enviou a nova proposta, vai enviar nas próximas horas. O Palmeiras ofereceu num primeiro momento 120 milhões de reais aproximadamente. O Botafogo recusou pelo Danilo. O Palmeiras deve subir essa proposta para casa dos 150 milhões de reais. O Palmeiras está negociando o zagueiro Naves, reserva, que já foi para o México realizar exames médicos e assinar o contrato com o Tigres, e pode encorpar essa proposta nova de 150 milhões também com dinheiro da transação do zagueiro Naves. Pera aí, ele falou Tigres, galera? Eu acho que ele não está bem informado não, né? Porque o Palmeiras negociou o Naves com o Necaxa do México. Não tem nada a ver com Tigres, hein? Tá mal informado, hein, rapaz? O Danilo recebeu uma proposta, o Botafogo na verdade, até superior a essa do Palmeiras, do Zenit da Rússia, mas o Danilo não quer jogar no futebol russo. A Leila Pereira já falou publicamente que está confiante na escolha do Danilo pelo Palmeiras, e eu lembro
Lembramos aos senhores e às senhoras que o Danilo já atingiu o limite de jogos no Campeonato Brasileiro, que é de 12 partidas. Ou seja, se ele jogar a 13ª pelo Botafogo, ele não pode se transferir de clube e continuar o Campeonato Brasileiro jogando, por exemplo, pelo Palmeiras. Muito obrigada, Silver, por essas primeiras informações. Alex, vai aumentar aí a grana pelo Danilo. Eu tô vendo muito torcedor do Botafogo ou de rivais do Palmeiras aí, paulistas, falando assim, tem que pagar, que é o Danilo, tem que pagar. Você acha que vale tudo isso mesmo que o Botafogo tá pedindo? Tem que inserir um outro jogador, já que não é o Naves? O que você acha? Então, se o Palmeiras conseguisse convencer o Botafogo a aceitar algum jogador que não seja tão fundamental para o Palmeiras, seria uma alternativa para viabilizar o negócio, porque o Botafogo precisa do dinheiro, não pode fazer jogo tão duro assim, no sentido de que assim, ou paga 30 ou ele fica. Não, porque o Botafogo está quase pedindo, passando a caneca para pagar salário. Então tá bom, quer 30, mas no final das contas, se não vierem os 30, mas vierem 25, 24, nós estamos falando de 24 milhões de euros, não de reais. É uma grana para lá de 120, 130 milhões. Ele vale isso? Ah, vale. O Danilo hoje vale. Ele poderia até valer mais se tivesse tido uma participação mais efetiva na Copa do Mundo. Ainda bem que não teve a participação mais efetiva, porque senão talvez o Danilo já estava sendo especulado no Arsenal, no Barcelona, né, no Palmeiras, sem chance, né? Agora, falando sobre colocar jogador nessa negociação, o que vocês acham do Palmeiras colocar aí o Felipe Anderson nessa negociação pelo Danilo, galera? Seria uma boa, né? O que vocês acham? E essa era a expectativa do Botafogo. Como isso não aconteceu, então ele parou mais ou menos nesse valor aí. Quando o Palmeiras vendeu o Danilo para o Nottingham Forest, foi por 20 milhões de euros. Aí ele veio para o Botafogo e agora o Botafogo, para negociar o Danilo, que é a maior moeda que ele tem nesse momento, até para resolver problemas financeiros, ele quer tentar conseguir o máximo possível. E o Palmeiras também está na dele de negociar. E tem essa semana de limite aí, porque domingo que vem o Botafogo já joga pelo Campeonato Brasileiro. Se ele jogar, o Palmeiras não pode mais contar com ele no Brasileirão. O Palmeiras, Marina, tem esse desejo pelo Danilo. Tá claro, o Abel quer contar com o jogador a todo custo, não é? Ele pertencia ao Palmeiras, numa negociação acabou saindo e agora o jogador tem o interesse de voltar, o Palmeiras também e o Botafogo tem a necessidade de vender. Então, talvez, quanto mais se aproximar do final de semana, que encerraria a possibilidade do negócio em função do Danilo entrar em campo ou não, eu acho que a chance do negócio acontecer, ela pode ser boa para o Palmeiras nessas bases. Fora isso, se o Palmeiras sentir que não e achar que tem que colocar mais uma quantia em dinheiro aí, ou tentar viabilizar um jogador, eu acho ótimo, né? Agora, eu não faço conta com o dinheiro dos outros, não. Eu vou muito no aspecto técnico. Seria excepcional a contratação do Danilo, me daria uma paz, uma tranquilidade para que o meu amigo aqui, o Alex Miller, parasse com essa choradeira de que o elenco do Flamengo é melhor do que o elenco do Palmeiras. Você estava com saudade de voltar às competições, para você ouvir ele falar de Abel Ferreira. Por isso que estou na torcida, porque de repente é um assunto a menos para que a gente tenha que estar sempre auxiliando, dando o ombro ao Alex Miller. Mas eu já... Galerinha palmeirense, o Danilo cada vez mais próximo do Palmeiras, reunião marcada para hoje, né? Esperamos que dê tudo certo, que o Leonardo Holanda consiga fechar essa negociação aí. Vai ter que subir a proposta, Botafogo quer 30 milhões de euros, para mim é muita grana, 30 milhões de euros, né? Para mim 25, até 27 milhões de euros eu acho que o Palmeiras pode até oferecer. Como eu falei, se for para envolver um jogador, eu acho que o Felipe Anderson seria uma boa moeda de troca aí para envolver nessa negociação pelo Danilo, né, galera? Porque o Felipe Anderson, todo mundo sabe, né? Veio com um grande jogador da Europa, mas no Palmeiras até agora não demonstrou porque vestiu a camisa do Verdão. O Verdão que entra em campo amanhã contra o Curitiba, jogo difícil, né? O Tigrinho dúvida nessa partida aí, esperamos que ele consiga jogar essa partida, porque faz muita falta também esse jogador aí. O John Ares pode ser que jogue também, né? Agora, vocês perceberam uma coisa, galera? O Felipe Anderson está mais mal fisicamente do que o próprio John Ares que estava jogando a Copa. Que coisa bizarra isso aí. Que coisa bizarra, galera. Quem deveria estar mais mal fisicamente é o John Ares, que estava jogando a Copa. Agora o Felipe Anderson, que ficou de férias todo esse tempo, ainda está mal fisicamente? É brincadeira, né, galera? É um jogador que
O cara tem talento, essa é a verdade. É um cara que tem talento, mas não consegue demonstrar futebol no Palmeiras. É brincadeira, né, galera? Agora, falando sobre as finanças do Palmeiras, muita gente falando que o Palmeiras está quebrado, que se o Palmeiras contratar o Danilo, o Palmeiras pode comprometer os seus caixas. Isso aí é conversa pra boi dormir, né? O Soler deixou bem claro que o Palmeiras está bem equilibrado nas suas finanças, então pode ficar tranquilo, torcedor do Palmeiras. Se o Danilo fechar a contratação hoje, pode comemorar, pode gritar de alegria, porque o Palmeiras não vai quebrar e o Palmeiras vai se reforçar cada vez mais. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi o vídeo do mercado da bola do nosso Palmeiras. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!